eu sou o Gabriel Santana, aluno do 10º semestre de Direito aqui da EPD, e hoje estou aqui com o professor Sérgio, que é o nosso professor aqui da Faculdade de Direito Tributário. E a gente vai estar conversando um pouquinho hoje sobre a reforma tributária, que é um assunto aí que a gente está ouvindo bastante, né, nos meios de comunicação, e vamos ter essa oportunidade aqui de conversar um pouquinho mais sobre esse tema com o professor. Obrigado, Gabriel. É um prazer estar aqui discutindo um tema importante como a reforma tributária com você que é um aluno exemplar, porque um ano antes de formado já passou no exame da OAB, já passou em direito tributário, então a gente tem a possibilidade de uma discussão boa de direito tributário, porque eu sei da tua excelência em direito tributário também, e parabéns porque você já passou no exame da OAB. Isso é fruto do teu esforço e a gente fica muito contente como professor quando vê esse tipo de coisa acontecer. Obrigado, professor. Bom, partindo para as perguntas, né, que foram formuladas, assim, a princípio, né, a gente tem que a Lei Complementar 214 agora de 2025 foi a lei que veio fazer essa regulamentação da reforma tributária, né? Ela estabeleceu ali a criação do IBS, da CBS, que é a contribuição social, e o imposto seletivo, mais conhecido como o imposto do pecado. Diante dessas mudanças que essa lei traz, quais são as expectativas, né, de melhoria no que diz respeito ao direito tributário e a toda essa questão tributária do nosso país? Então, Gabriel, existe uma expectativa muito grande, desde antes da reforma, né, pela simplificação do sistema. Pela simplificação do sistema e pela redução da carga tributária incidente. O Brasil, historicamente, é um dos países que não tem a maior carga tributária sobre PIB, né, mas tem uma carga tributária sobre PIB extremamente importante, algo em torno de 33% a 34% anualmente, né? E, por outro lado, também é um país que reconhecidamente entrega menos em matéria de retorno da tributação do que outros países. Então, é claro, a gente tem países do mundo com uma carga tributária de 52%, 53%, como a Suécia, por exemplo, que entrega muito a sua população em retorno a essa carga tributária. Então, sempre quando a gente discutiu, ao longo dos últimos 30 anos, reforma tributária, os dois grandes objetivos foram esses, né? Redução da carga tributária e simplificação do sistema. Ótimo, veio a emenda 123 de 2023, fez as alterações constitucionais necessárias a uma reforma tributária, mas exclusivamente do ponto de vista da tributação sobre consumo, né? E, em seguida, vem agora a Lei Complementar 214 de janeiro desse ano, que é a que vai efetivamente dar forma a essa reforma que a gente teve constitucionalmente. Eu acho que a Lei Complementar veio em boa hora, veio tempestivamente, então nisso ela alcança os objetivos da reforma de uma maneira geral, mas a análise que a gente faz da Lei Complementar 214 é uma análise um pouco mais pessimista do ponto de vista da simplificação do sistema e da redução de carga tributária, né? Primeiro porque, é óbvio, a gente vai ter uma simplificação do sistema pela extinção de algumas incidências tributárias. Então a gente vai extinguir grande parte do IPI, vai extinguir ICMS, vai extinguir ISS, vai extinguir PIS, COFINS. Então você tem uma simplificação natural do sistema só pela extinção dessas modalidades tributárias, né? Por outro lado, você tem fatores que complicam esse sistema, né? A competência compartilhada do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, com a contribuição de bens e serviços, né,
uma competência compartilhada do IBS entre estados e municípios. A contribuição sobre bens e serviços como um tributo espelho do IBS, que é da competência da União Federal, com um comitê gestor para as duas incidências tributárias, né? Dois tipos tributários diferentes, a gente fala de um imposto, de uma contribuição, mas que são um espelho do outro, com um comitê gestor das três esferas do Pacto Federativo, trabalhando a arrecadação, a aplicação, né? A fiscalização e a distribuição dessa arrecadação. Tudo isso é bastante complexo, porque é muito inovador para o sistema brasileiro. Um sistema de competências muito estritas, um sistema de competências que não se compartilham, um sistema de competências constitucional que é alterado pela Emenda Constitucional 123, né, e que agora é uma novidade. Quando a gente dá direito tributário 1 hoje, a gente já muda toda a discussão a respeito de competência constitucional tributária, né? Então, isso tudo complica. O que mais complica? Que não deixa a gente falar assim, não, vai ter efetivamente, a partir de agora que veio a lei, vai ter uma simplificação tributária. O período de transição, né? Durante esse período que se inicia este ano, na verdade, do ponto de vista prático, no ano que vem, 2026, até 2033, a gente tem a convivência de dois sistemas. O sistema que entra e o sistema que sai. Convivência de incidências, os novos tributos criados e os antigos tributos que estão sendo extintos, né? E convivência de normas. Então, nesse período de transição, a complicação vai ser muito maior. A gente vai ter empresas, sujeitos passivos, durante alguns períodos aí, está escalonado isso num organograma, num cronograma, melhor dizendo, durante o período, tendo que obedecer a 2 ou 3 níveis de legislação diferentes, com obrigações acessórias diferentes, que têm que ser cumpridas. Então, o nível de complicação para os departamentos jurídicos, para os departamentos contábeis, para o que o pessoal antigamente, até hoje, fala do tal do manicômio tributário brasileiro, ele só foi potencializado, né? Então, num primeiro momento, a gente não tem simplificação tributária. E do outro lado, redução de carga tributária. A gente efetivamente tem uma redução de carga tributária pela inexistência dos tributos que foram extintos, que vão ser extintos ao longo desse período de transição. Mas somente vai se comprovar uma redução de carga tributária ao se verificar a efetividade das alíquotas que forem implementadas para o IBS e para o CBS. E a efetividade dessas alíquotas a gente só vai encontrar mesmo em 2033. No início, logo na aprovação da Lei Complementar 120, da Emenda Constitucional 123, se encontrava ali um certo consenso de que a somatória das alíquotas do IBS e da CBS daria algo em torno aí de 28%, alguma coisa assim. Hoje já não tem mais esse consenso, com a aprovação da Lei Complementar 214. Então a gente pode ter um acréscimo ainda de alíquotas, porque elas não estão claramente definidas na Lei Complementar 214. Os estados e os municípios, como entes federativos com a competência compartilhada, podem estabelecer diferenças de alíquotas, não precisam ser aprovadas pelo comitê gestor, precisam e tudo, mas podem estabelecer, então a gente tem uma margem aí, né? E existe um terceiro fator, que é o fator da ampliação do campo de incidência. Sim. Né? Então, as hipóteses de incidência, tanto de IBS quanto de CBS, são muito mais largas, muito mais diversificadas
do que a somatória das hipóteses de incidências dos tributos extintos. A gente tem possibilidades enormes. A Lei Complementar 214, ela abre a possibilidade bens corpóreos, bens incorpóreos, bens, serviços de todo quanto é tipo de natureza. Você tem uma série de incidências que não eram previstas nas legislações anteriores. Então isso pode também determinar um aumento até de carga tributária. Um aumento até de carga tributária. E a gente só vai ter noção efetiva disso quando completamente vigente a reforma, ou seja, só depois de 2033. Então é jogar um balde de água quente em que tinha todas essas expectativas, um balde de água gelada, melhor dizendo, em todo o pessoal dessas expectativas. Mas, do ponto de vista geral, do ponto de vista global, né, a reforma é bem-vinda. É bem-vinda porque, superados os desafios, a gente pode efetivamente ter um sistema que seja, pelo menos, se não é tão mais simplificado e não reduz tanta a carga tributária como a gente gostaria, pelo menos um sistema que tem uma lógica muito melhor. Uma lógica de tributação no destino, tributação de consumo com tributação no destino, uma lógica de valor agregado, né? Uma lógica semelhante à lógica de tributação de consumo dos países mais desenvolvidos, do sistema europeu, do sistema canadense, do sistema australiano, o que é importante para o desenvolvimento de todo o sistema tributário no Brasil e até para a economia, porque traz segurança jurídica para as atividades econômicas, e ao trazer segurança jurídica para as atividades econômicas, a gente potencializa o investimento, potencializa o ganho, o desenvolvimento do país com isso. Sim, e eu acho assim que de todas as inovações que essa reforma tributária trouxe, a que mais a gente ouviu foi sobre o imposto seletivo, né? Que deram até um apelido para ele, que é o imposto do pecado, porque vai ter aí, serão várias características, né, que deverão ser atendidas para que haja a incidência dele, e aí vai variar a questão da alíquota, né? Perfeito. Aí o senhor pode falar um pouquinho mais sobre o imposto do pecado para a gente? Então, esse foi um apelido que a mídia acabou dando para o imposto seletivo, né? E ele se chama imposto seletivo não por ele buscar uma seleção nas condutas impróprias, ou nada a ver com pecado do ponto de vista religioso ou ético, ou qualquer coisa assim. Mas ele busca uma tributação maior sobre atividades ou produtos decorrentes de atividades que impactem de alguma forma negativa, né, a vida social da nação, a vida, o meio ambiente, o meio ambiente de trabalho, a saúde da população de alguma forma. Então, o que é isso? Né? Então ele ficou famoso por conta disso, por causa desse impacto, por ser chamado de imposto de pecado, mas ele não é uma novidade propriamente dita, né? O imposto seletivo é uma ferramenta de extrafiscalidade. E ferramentas de extrafiscalidade a gente já teve inúmeras. E a gente tem atualmente, né? O que é extrafiscalidade? Extrafiscalidade é a utilização da tributação de uma ferramenta tributária, né, não com o objetivo primordial de arrecadação, mas com um objetivo maior, um objetivo de implementação de políticas públicas, um objetivo de implementação de condutas sociais, de padronização de determinados comportamentos dentro da sociedade. Né? Para quê? Para o bem dessa mesma sociedade, para a efetividade de políticas públicas. Então, quando eu estabeleço um determinado tributo, dou a ele a característica ou o caráter extrafiscal preponderante, porque nunca ele vai ser exclusivo, ele sempre vai ser preponderante, né?
eu foco não no quanto ele vai arrecadar, mas no quanto ele pode alterar um determinado comportamento da sociedade, quanto ele pode alterar uma determinada prática na sociedade, quanto ele pode impactar na efetividade de uma política pública. E daí eu utilizo essa ferramenta tributária para alcançar esse objetivo que não é fiscal, por isso a gente dá o nome de política de extrafiscalidade, tá certo? E se eu alcançar esse objetivo, pouco importa quanto eu arrecadei. É melhor até eu não arrecadar absolutamente nada, né, do que não conseguir o objetivo. Conseguir o objetivo e não arrecadar nada. É maravilhoso. Né? Por quê? Porque daí eu consegui a efetividade da política pública que eu queria implementar. Então, ferramentas de extrafiscalidade tributária a gente teve. O IPI é um grande tributo com extrafiscalidade. A tributação do cigarro pelo IPI, por exemplo, é uma clara demonstração disso. Né? A CID Combustíveis é uma ferramenta de extrafiscalidade, política de acompanhamento dos preços do petróleo. Né? A gente tem várias ferramentas de extrafiscalidade no nosso sistema tributário. E o imposto seletivo entra como uma grande ferramenta para isso. Como o IPI deixa de existir em 90% dos casos, né, a gente tem a possibilidade de ter um imposto federal, e o imposto seletivo é um imposto exclusivamente federal, né, que é voltado exclusivamente, ou quase que exclusivamente, para a implementação dessa política de extrafiscalidade. E daí, ele realmente pesa a mão do ponto de vista da carga tributária, ele é um imposto caro para quem realizar aquelas condutas, para quem impactar aqueles ambientes que o tributo pretende preservar, certo? E vai ter arrecadação, não tem jeito, porque até todo mundo se adaptar, muita gente vai pagar e depois é que a coisa vai diminuindo, porque o comportamento você não muda instantaneamente, né? Então, vai funcionar como uma ferramenta de extrafiscalidade e tudo. O problema, eu acho, maior, não é a ferramenta, não é porque a gente conhece, não é... O problema maior que a gente está tendo já na Lei Complementar 214 e na regulamentação da Lei Complementar 214 é estabelecer os âmbitos efetivos, né, as incidências efetivas desse imposto seletivo. Porque quando a Emenda Constitucional 123 estabeleceu os âmbitos de saúde, de políticas públicas, de meio ambiente, né, ela foi genérica, como sempre a Constituição é. E quando você traz isso para a regulamentação, você tem que fazer as escolhas de quais são as incidências efetivas. Então, eu falo assim, cigarro. Bom, tem um impacto na saúde da população. Então, isso aqui fica muito claro. Né? Assim, meio ambiente. Meio ambiente não, é difícil. Algumas práticas você automaticamente vincula com a possibilidade de violação ou de deflagração de processos que impactam negativamente o meio ambiente. Outras práticas não. E aí você tem todo o problema do lobby. Sim. Por quê? Porque tudo que impacta o meio ambiente tem grande poder econômico por trás, né? Seja para preservar o meio ambiente, seja para falar assim, olha, eu preciso extrair o máximo possível e, com isso, ao extrair, eu não ligo ou não ligo para as externalidades ambientais que venham. Esse é um conceito muito de economia, as externalidades, os efeitos colaterais da minha atividade econômica, né? Então, vai ter lobby. Mineração. Tem um impacto ou não tem impacto? Então, eu vou jogar o imposto seletivo em cima da produção mineral ou não vou?
Percebe? Porque também tem a outra visão. Com certeza tem impacto no meio ambiente com a extração mineral, né? Mas o Brasil é um país de commodity, que exporta, um dos maiores exportadores do mundo de minério de ferro, por exemplo, de gemas, de ouro, Então, como é que eu faço? De bauxita, como é que eu faço isso, né? Eu vou pesar em cima de um setor da economia que é fundamental, que gera emprego, que isso, que mesmo com um impacto ambiental negativo. Assim, eu acho que essa é a discussão, né? Eu vi alguns debates no Congresso Nacional, entre os deputados, os lobbies que são feitos, e esse é o tema do imposto seletivo, né? Para mim, uma coisa ficou muito clara, assim, a sociedade tem que fazer o seu lobby também. Porque os setores econômicos vão fazer os próprios lobbies, eles estão fazendo. Uma das coisas que ficou, assim, para mim, muito flagrante foi a questão dos carros, por exemplo, dos automóveis, né? A gente tem uma tendência mundial à eletrificação de automóveis, né? Para quê? Para combater efeito estufa, para combater a emissão de gases, nitidamente uma questão ambiental, né? Para combater o problema de escassez de combustíveis fósseis que a gente já tem, né? Nitidamente um impacto ambiental. E de repente, por questões, sai do Congresso Nacional a proposta que, não, o carro elétrico tem que ser sujeito ao imposto seletivo. Mas como? Não devia ser o contrário? Não era o carro a combustão que deveria sofrer alguma coisa com imposto seletivo? Ou talvez não, mas você tem um incentivo para o carro elétrico em vez de uma falta de incentivo, mais uma carga tributária em cima dele? Mas saiu assim. E o que é isso? Isso é lobby. Sim. Entendeu? Então, a sociedade tem que fazer o lobby dela também. A gente tem que se organizar socialmente, politicamente, para mostrar ao Congresso Nacional, para mostrar para aqueles que vão estabelecer a regulamentação do imposto seletivo, quais são as pautas da sociedade, né? E aí a gente pode ter efetivamente uma extrafiscalidade através desse instrumento tributário que seja boa e que não seja só mais um veículo de ganho e perda de determinados lobbies por aí. Ou então é uma ideia muito boa, né, a do imposto seletivo, só que vai ficar dependendo da execução, né? Exato. Vai depender de quem fizer o melhor lobby e aí a gente vai acompanhando como que... Mas, Gabriel, você veja, na vida social, na vida política de um Estado, de uma nação, de uma sociedade, essa é a permanente discussão, né? As ferramentas, os instrumentos podem ser muito bem pensados, mas na efetividade deles, na aplicabilidade deles, que a gente vai ter as grandes disputas, né? E o tempo todo a democracia permite que existam essas disputas, né? A democracia não é perfeita, a democracia não é absoluta, ela tem defeitos, ela tem corrupção, ela tem lobby, ela tem deputado que é ótimo e deputado que não é ótimo, para não falar vagabundo. Então, você tem de tudo na democracia. Mas ela é o melhor ambiente para que você tenha essas discussões e busque essa efetividade, né? A gente faz isso o dia inteiro, todo dia. E o profissional de direito, mais ainda. O profissional de direito é alguém que tem que ter um compromisso ético com a democracia. O profissional de direito é alguém que tem que ter um compromisso ético com a sociedade civil. E é alguém que tem que ter um compromisso ético com o poder que ele tem. O profissional de direito é um profissional poderoso. Por quê? Porque ele detém um conhecimento que é fundamental à população e que a população não detém. O direito, ele é
difícil de compreensão para o leigo. A gente tem toda uma linguagem até, palavras diferentes, jeito, postura, modo até de se vestir, que separam o profissional do direito da normalidade da população, do dia a dia da população. E a população não tem acesso a isso. A população não chega direto no Poder Judiciário, não chega direto no Congresso discutindo as questões jurídicas, a população não tem. Então o profissional do direito faz essa interface. E ao realizar essa interface, ele tem um poder muito grande. Então a gente, com esse poder, tem que ter o compromisso ético de honrar esse poder e trazer as discussões e trazer as coisas para que instrumentos tributários, como o imposto seletivo, sejam bem utilizados, sejam bem montados e tragam efetivamente políticas públicas, tragam efetivamente benefício, porque foi para isso que ele foi criado, não foi para arrecadar. Sim. Bom, então, pegando esse gancho, né, do profissional do direito, e tendo em vista que a reforma tributária ela vai se estender aí até se estabilizar em 2033, o senhor acha que para quem está saindo da faculdade agora, como é o meu caso, é um bom momento para a advocacia tributária? Acha que seria bacana investir num conhecimento maior nesse aspecto tributário e aproveitar esse momento que a gente está passando no nosso país? Eu acho que a advocacia tributária ela ganha espaço a cada instante. O profissional de direito, eu estava falando em outro momento aqui com outro aluno, que o profissional de direito hoje ele não pode ser um profissional fechado num quadradinho, né? Ele não pode ser alguém que não tenha um conhecimento transversal. Ele tem que ter um conhecimento transversal, ele tem que circular por diversas áreas do direito, tem que circular pela economia, ele tem que circular pela sociologia, pela política, ele tem que abraçar mais âmbitos para ele ser um melhor profissional de direito. Então, isso vale para qualquer ramo do direito. Mas no direito tributário hoje, né, a gente tem a necessidade de advogados tributaristas que tenham a capacidade de enxergar os âmbitos distintos, de verificar o impacto econômico, de verificar o impacto social, de verificar a forma como funciona determinada ferramenta. Não é só saber o que é fato gerador e o que é hipótese de incidência. Não é só saber que crédito tributário tem exigibilidade. Não é só saber... Não, ele tem que ter um conhecimento transversal do qual ele opera o direito tributário de uma maneira diferente. Tanto para a fazenda, quanto para o sujeito passivo da incidência tributária. Então ele precisa potencializar os ganhos de ambos. A fazenda precisa arrecadar. Então o profissional do direito tributário, o advogado tributário, seja ele um advogado público ou um advogado privado, ele tem que ter ciência de que a fazenda tem que arrecadar. E tem que arrecadar bem. E tem que arrecadar corretamente, constitucionalmente, dentro da legalidade, dentro da ética. E ele tem que ter consciência que as empresas, as pessoas físicas, os contribuintes, os responsáveis, os sujeitos passivos em geral, têm que poupar tributo. Tem que ter uma atividade econômica que seja alcançada do ponto de vista efetivo, potencial, com lucro, porque o lucro faz parte do direito constitucional brasileiro como algo legítimo que a ordem constitucional, lá no artigo 170, a ordem econômica constitucional prevê. O lucro não é ilegítimo. O lucro é absolutamente legítimo. E é através do lucro que a gente tem o desenvolvimento econômico. Então eu tenho que, como profissional do direito tributário, eu tenho que também reconhecer a iniciativa privada, reconhecer a necessidade do lucro e potencializar juridicamente dentro do direito tributário as suas oportunidades de lucro. Também de maneira ética, de maneira correta. Ora, diante
dessa visão transversal, conjunta com a economia, com tudo, a gente tem um momento muito especial. Porque como a gente está alterando um sistema que foi criado em 1966, né, que sofreu as alterações pontuais do sistema constitucional de 69, que sofreu alterações pontuais da Constituição de 1988, aqui e ali e tal, mas que é um sistema criado com uma mentalidade de quase 60 anos atrás, né, para um sistema absolutamente novo, de competências compartilhadas, de incidências distintas, né, de valor agregado, de imposto seletivo, ou seja, é muita novidade para pouca gente com conhecimento. Logo, o advogado tributarista que tiver uma visão transversal e que souber focar dentro dessas novidades, dessas inovações do sistema, e mais, né, que tiver acesso à tecnologia, souber mexer com direito digital, souber mexer com mercados internacionais, com marketing de internet, com comércio de internet, com esse tipo de coisa, ele vai achar um manancial de clientes. A gente tem essa necessidade dentro da Procuradoria da Fazenda Nacional, dentro da Advocacia Pública Tributária, né? A gente está estudando, porque para a gente é mais complicado. A gente não contrata advogado tributarista, a gente tem que fazer concurso, né? E concurso é longo e tudo e tal. Mas para quem está no mercado, eu acho que é um ambiente muito promissor. Bom, você já sabe, eu já dei aula para você. Então, eu acho que a advocacia tributária tem um campo muito grande para ser explorado, tem um campo muito grande para fazer grandes novos advogados tributaristas. Grandes novos advogados. Não gente presa em concepções antigas, mas gente que está estudando, que está se aprimorando, como você, como seus colegas de turma, que estão focados e falando assim, eu vou fazer a pós-graduação da EPD de Direito Tributário, eu vou buscar um mestrado, eu vou buscar um doutorado, eu vou estudar e vou cair na prática. O que está pegando aqui? E tem que ter a visão transversal, né, e a cabeça aberta. Eu falo muito isso quando eu lembro que eu dei processo administrativo tributário para a tua turma, né? E eu falei muito. Uma das chavinhas que tem que virar para o advogado tributarista é a chavinha da judicialização, né? Não precisa judicializar tudo. Você pode planejar antes, fazer um bom planejamento tributário, você pode dar uma ótima consultoria tributária, você pode estudar as incidências e falar assim, olha, o IBS vai funcionar desse jeito, o CBS vai funcionar assim, o imposto seletivo. Vamos preparar a tua empresa para essa tributação. E não é judicializar. Percebe? E mesmo quando você tem o litígio, você não precisa judicializar de cara. Você pode ir para o processo administrativo tributário, que é uma área que existe há 1 zilhão de anos e que grande parte da advocacia tributária não explora. Não vai para o processo administrativo tributário. Transação tributária. Transação tributária é um negócio que está dando muito certo. No ano passado, só a Procuradoria da Fazenda Nacional recuperou em créditos tributários algo em torno de 80 bilhões, né, em transação tributária. E daí, você tem advogados tributaristas hoje que sabem fazer transação tributária? Pouquíssimos. Eu diria que os grandes profissionais de direito tributário que sabem fazer transação tributária hoje estão dentro da Procuradoria da Fazenda Nacional. São procuradores da Fazenda. Porque a gente treinou para isso. Porque a gente se especializou nisso, a gente fez curso, a gente simulou coisas, E eu não fiz. Colegas meus mais novos que se debruçaram sobre a matéria, estudaram e estão tocando essas transações tributárias. E do lado do contribuinte, quem está fazendo?
São pouquíssimos escritórios que têm gente preparada para fazer isso de uma maneira boa. Então tem um campo extremamente promissor para quem quer fazer advocacia tributária. Extremamente promissor. Sim. Bom, então fica a dica, né? Só vamos procurar nos especializarmos em direito tributário para aproveitar dessas oportunidades que sempre estiveram aí, mas agora vão surgir com mais... Exatamente. Mais oportunidades. Bom, professor, a gente queria agradecer pelo tempo do senhor. Eu é que agradeço. Em tirar essas nossas dúvidas, né? E proporcionar esse bate-papo aqui, onde a gente pôde aprender um pouco mais sobre a reforma tributária e numa próxima oportunidade a gente conversa mais um pouco sobre. Tá ótimo, Gabriel. Eu agradeço a você, a EPB e a todos os colegas que estão aí estudando, que são os alunos da EPB. Somos todos colegas e a gente vai se encontrar aí pelas searas tributárias. Tá certo. Obrigado.